Hoje nós temos o nosso companheiro tarefeiro aqui da Casa de Jesus, o André Almeida, e ele vai falar conosco sobre o tema Jesus e a atualidade. Espiritualidade amiga lhe envolva, uma boa palestra. Olá, boa noite a todos. Meus votos de muita paz no coração de cada um de vocês. O tema que nós vamos abordar aqui hoje é Jesus e a atualidade, baseado no livro Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles. Para quem não conhece, o Espírito Joana de Ângeles se comunica através do médium Divaldo Pereira Franco e, entre vários outros livros, ditou vários livros, 16 livros, que são de uma série chamada série psicológica, onde ela une um pouco os conhecimentos da psicologia com os conhecimentos espíritas e nos dá algumas informações bastante interessantes, né? Mostrando que Jesus era um ser que conhecia bastante a psicologia do ser humano, como espírito bastante evoluído, como ele é, passando pelas experiências que nós todos passamos. Eu acho que é importante a gente frisar isso, né? A gente pensa ainda, talvez no nosso inconsciente, a imagem daquele Jesus assim meio distante, né? Como se fosse uma coisa tão diferente da gente. Na realidade, o Jesus é um espírito, como todos nós, só que é um espírito que já está mais à frente, está mais evoluído, já passou por tudo aquilo que nós estamos passando agora nesse momento. Também já sofreu, já teve as suas aflições, já teve as suas preocupações, já foi um espírito com pouco conhecimento a respeito da vida, naturalmente isso há muitos milênios atrás, só que ele já passou por todo esse processo que nós estamos passando agora. E ele veio justamente como governador do planeta, pela essa hierarquia que ele mesmo adquiriu, nos dá essas instruções. Ele veio aqui, encarnou uma vez na Terra e nos disse, de uma forma bastante simples: gente, é assim que vocês têm que proceder. Eu passei por isso, agora vocês ajam dessa forma, façam desse jeito que eu estou dizendo, porque vocês vão ser muito mais felizes, vocês vão conseguir ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais plena. Por isso, nesse sentido, ele nos falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, no sentido de A com crase, que traz aí algumas interpretações mais atuais do Evangelho, né? Não é A sem crase, é A com crase, o que diz: eu sou o caminho para a verdade e o caminho para a vida plena. E hoje em dia Jesus vem sendo bastante estudado dentro dos seus ensinamentos por grandes mentes do nosso mundo atual, mentes do meio científico, mentes da psicologia, da psiquiatria, que estão buscando realmente, nesses conhecimentos que Jesus nos passou, uma forma de nós vivermos de maneira melhor, de maneira mais harmônica, com mais paz no nosso coração, mesmo trilhando ainda por caminhos complicados, que são os caminhos aqui do nosso planeta que nós habitamos, que é um planeta ainda de provas e expiações. Então, sendo um planeta de provas e expiações, sendo que nós somos espíritos que ainda temos muito que aprender, a gente ainda tem os nossos percalços, a gente dá nossas tropeçadas na vida, a gente erra, e aí a gente precisa saber como fazer, então, para poder continuar acertando. E faz parte do processo, né? Errar, daqui a pouco a gente para, reflete no erro, e começa novamente, e a Joana de Ângeles nos dá essa ideia da persistência. A gente não acerta na primeira vez, né? A gente erra bastante e vai, com os nossos erros, aprendendo. E aí a importância de a gente aprender a tolerar os outros, né? Porque estão também nesse mesmo caminho que a gente. Mas Jesus surpreende ainda hoje os mais céticos. Os próprios avanços da psicologia atual estão cada vez mais citando ou não citando o nome dele, mas estão indo no mesmo caminho em que ele falava, né? E hoje em dia nós temos a maior necessidade disso, porque a gente consegue perceber o quanto a humanidade está precisando desse direcionamento, desses ensinamentos de Jesus. Quantos suicídios nós temos hoje em dia, quanta depressão, quantos problemas psicológicos, emocionais as pessoas estão vivendo, e a gente precisa de um norte
que nos diga como que a gente tem que fazer, então, para que a gente possa melhorar a nossa condição de vida. Então, Jesus, nesse sentido, através das questões simples que ele nos passava, ele conhecia muito bem a nossa estrutura psicológica. E sabia, daquela forma, há 2000 anos atrás, como passar essas instruções para que a gente pudesse levar isso ao longo de todas as outras reencarnações, né? Porque nós também estávamos, de certa forma, lá atrás, naqueles períodos, né? Já encarnamos há muitos tempos. E ele propunha essa terapia que era perfeitamente compatível com todos nós. Jesus não veio criar nenhuma religião, não veio criar nenhuma ideologia, não veio separar grupos, de certa forma. Nós é que acabamos nos separando em função da nossa baixo nível de intelectualidade e ainda de espiritualidade que nós temos em nós, a gente acaba se separando por grupos que entendem dessa forma, grupos que entendem daquela. Mas o conhecimento e a verdade são um só, do universo. A hora que nós alcançarmos esse conhecimento, a hora que nós alcançarmos essa verdade, nós teremos, então, uma unanimidade nesse sentido. E a terapia que Jesus nos proporciona é justamente a terapia da responsabilidade, de olharmos para cada um de nós como seres que ainda estão nesse processo evolutivo. E aí a gente começa a ter um pouco mais de humildade nesse sentido, de entender que a gente realmente ainda erra muito, de que a gente ainda é muito suscetível a pressões, a gente é muito suscetível a pensamentos que nos surgem na mente, a emoções, a sentimentos que nos batem muitas vezes, porque ainda tem mentes encarnadas e desencarnadas que ainda colocam muita coisa e a gente às vezes fica em dúvida. Mas tudo isso faz parte realmente da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso aprendizado. Mas quando a gente assume a responsabilidade pelas essas coisas, de saber que cabe a todos nós essa evolução própria, a sua autoiluminação, a gente começa a eliminar as sombras que existem dentro de nós. Porque é muito comum a gente colocar a culpa nos outros, colocar a culpa na humanidade, na sociedade, no governo, e por aí vai, e a gente não assume essa responsabilidade perante a vida. Quando nós começamos a perceber, através dessa terapia, desses ensinamentos de Jesus, de que a responsabilidade é também nossa, pela forma que as coisas chegam até nós, pela forma com que nós interpretamos as coisas e pela forma com que nós sentimos, aí a gente começa a mudar. A gente começa a ver que aí nós temos condições de mexer com isso. Não somos tão suscetíveis com os acontecimentos externos, a gente pode ter interferência na forma com que eles se enraizam dentro dos nossos corações. Hoje existe, por exemplo, a psicologia transpessoal, que está com conhecimentos além da própria, vamos dizer assim, não dentro da própria doutrina espírita, mas isso é excelente, isso é muito bom, porque a gente percebe que não é só o espiritismo que fala a mesma coisa, que não fala a mesma língua, né? Outras correntes começam a falar também nesse mesmo sentido, mostrando que o espiritismo já nos coloca há mais de 150 anos, que nós estamos no caminho certo, porque há convergência nesse sentido. E dentro dessas questões, a gente pode citar alguns autores, como Roberto Assaglioli, que foi um psiquiatra italiano nos campos da psicologia humanística e psicologia transpessoal. O Abraham Maslow descobriu a psicologia do ser, na psicogênese das enfermidades. Stanislav Grof, que foi um ser imortal, como agente de seus próprios problemas psicológicos, quer dizer, a própria psicologia mostrando que nós mesmos somos os nossos agentes das coisas negativas que nós temos, ou positivas também, né? Dr. Mark Baker, que escreveu o livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu, e também outros livros. Dr. Augusto Cury, brasileiro, escreveu a série que faz uma análise da inteligência de Cristo. E por aí a gente consegue perceber, vários outros, só citando alguns, de que realmente esse é o caminho. Jesus nos mostrou um direcionamento, uma reta, um caminho que a gente deve seguir. E cada vez mais a gente estuda esses conhecimentos, especialmente à luz da psicologia, na série psicológica, a gente começa a compreender que o caminho é esse. Que quando a gente começar a mudar e a entender
quem realmente nós somos, a gente começa a trazer muito mais felicidade para a nossa vida e felicidade também para a vida daqueles que estão ao nosso redor, que é muito importante. E ele convidava as pessoas a enxergarem a sua própria realidade, o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Ele usava essas figuras de linguagem da época, né, reino, porque na época o pessoal sabia, conhecia isso como um reino, né, era uma figura de linguagem mais fácil de fazer com que as pessoas percebessem o que ele estava tentando passar, quais são as mensagens, né? E quais são os motivos dos nossos sofrimentos? Jesus nos colocou isso através de suas parábolas, através de seus ensinamentos, através da maneira com que ele atuava perante o público que acompanhava, de que os motivos dos nossos sofrimentos são justamente a diferença que a gente faz dos valores espirituais para os valores materiais. Nós damos muita importância às questões materiais. Nós sofremos imensamente pelas questões materiais. E nos dedicamos com esforço à aquisição das questões materiais. Enquanto, na realidade, a gente precisa das questões materiais para poder ter a nossa vivência aqui na Terra, mas não dá esse valor todo em que a gente muitas vezes dá. E o valor que a gente precisa dar é nas questões espirituais, no conhecimento, que é muito importante, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente se sente mais seguro também. A própria insegurança, ela vem dessa falta de conhecimento que nós temos em relação às coisas, à vida, à questão espiritual, como elas acontecem. Isso nos gera essa insegurança. A partir do momento que a gente começa a conhecer, a gente se sente mais seguro, se sente mais feliz em relação às questões. Mas não só o conhecimento, também a experiência dos sentimentos, a elevação desses sentimentos, do controle das nossas emoções, o que é extremamente importante para que a gente possa ter uma vida mais plena, né? E a vivência dessa harmonia íntima que nós precisamos ter conosco mesmo. Quando a gente foge a essas questões espirituais, a estes ensinamentos importantes, nós acabamos entrando em conflito com o nosso eu interior, que é o principal. Se a gente tem conflito com outras pessoas, isso é importante também resolver. Agora, o conflito interior, esse é o mais difícil. E isso exige de nós o autoconhecimento. Mas a própria lei de ação e reação faz o trabalho. A partir do momento que a gente tem um conflito interior, nós sofremos com isso. E para acabar com esse sofrimento, a gente busca a solução. Então, nesse buscar a solução, é que está aí todo o processo, né? E Jesus nos dá esse caminho. Qual é a solução, então? Vamos estudar Jesus e perceber como que ele encara as questões da vida, para que a gente possa também usar desse mesmo princípio, dessas mesmas questões. E viver justamente de acordo com a nossa consciência, porque não temos todo o conhecimento pleno ainda das coisas da vida. Mas, se a gente estiver fazendo as ações aqui nessa vida, que estejam de acordo com aquilo que nós achamos correto, dentro da nossa visão, nós estamos de bem conosco mesmo. A partir desse momento, óbvio, a gente vai aprendendo, vai tendo experiências da vida que vão nos mostrando outras coisas, e nós precisamos estar abertos a isso. Porém, a paz de consciência de viver fazendo aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, esse é o principal ponto, e é o principal sentido filosófico de toda a questão ética que nós estamos vivendo hoje em dia. Fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Hoje, modernos pensadores da filosofia estão chegando a essa conclusão. Jesus, há 2000 anos atrás, já nos mostrava essa questão. De não cairmos nas armadilhas do ego. As fugas da realidade que criam ilusões na nossa vida. Essas ilusões, uma hora elas se acabam. Uma hora nós nos deparamos com a realidade das coisas e aí temos a frustração. Essa frustração nos deixa deprimidos, nos deixa depressivos. E aí acabamos tentando substituir essa depressão e essa questão com outra ilusão. É um erro bastante grave que nós, enquanto humanidade, ainda cometemos. Enxergar a realidade de quem somos
com os nossos defeitos, mas também com as nossas virtudes. É algo extremamente importante para todos nós. Não nos colocarmos abaixo de todo mundo, porque quem se coloca abaixo de todo mundo, também de certa forma é um pouco de orgulho, né? Está querendo ser diferente de todo mundo também, né? Só que colocando-se abaixo. E nem acima das pessoas, porque ninguém é superior a ninguém. Todos nós estamos aqui aprendendo nesse processo, e todos nós temos que aprender uns com os outros, porque cada experiência vivida aqui, de cada um de vocês, é uma experiência rica que deve ser compartilhada e que deve ser utilizada como exemplo para todo mundo. Numa linguagem bastante simples, Jesus nos passou esses ensinamentos, que hoje estamos aqui refletindo, através das suas parábolas, que muitas vezes vamos convidar uma dificuldade de entender, né, o que realmente quer dizer determinada parábola no sentido filosófico ou racional, vamos dizer assim, né? Mas a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente vê que essas parábolas, elas têm uma semente que não é só o que está sendo dito ali de forma racional. Tem uma energia que vem através delas, e essa energia é como uma semente que se planta no nosso inconsciente e vai germinar em determinado momento oportuno, quando a gente já estiver mais maduro, com alguns conhecimentos, nós vamos então entender, é isto então que Jesus quis dizer. Mas aquela semente foi plantada, por mais que a gente não entenda racionalmente, a semente foi plantada dentro de nós. E esse é o conhecimento que Jesus tinha na época. Falava através de parábolas, de uma forma simples, mas de uma forma que essas sementes sejam plantadas na mente e no inconsciente de cada um daqueles ali que estavam ouvindo, e de cada um de nós também que ouvimos e lemos essas parábolas. Por isso, seus ensinamentos ficaram eternizados. Jesus, efetivamente, é um fato isso, né? Mudou radicalmente a humanidade. Começou a contagem dos anos a partir do nascimento dele, no nosso mundo ocidental, e tivemos grandes desenvolvimentos, vamos dizer assim, não perfeitos de todo, né? Mas tivemos uma continuidade a partir desses seus ensinamentos, mesmo que deturpados em determinada época, pelas forças negativas, que não entendiam ainda esses conceitos, e buscavam deturpar, mas esses conceitos foram revividos ainda até hoje. E o Espiritismo nos mostra agora, com mais clareza, o que realmente Jesus quis nos dizer com certas questões. E toda a vida de Jesus foi composta de desafios. Jesus enfrentou desafios o tempo inteiro. E quem de nós não enfrenta desafios, né? A nossa vida é um desafio diário, de lidar com as pessoas, de lidar com o trabalho, o desafio de lidar conosco mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, as nossas emoções que afloram do nosso inconsciente, e a gente muitas vezes se cansa de lidar com esses pensamentos que não param de bombardear a nossa mente o tempo todo. São desafios, né? E Jesus lidou com desafios familiares, em especial esses desafios sociais, porque sua proposta tinha um sentido contrário dos costumes na época, da mentalidade do povo na época. E Jesus veio mudar isso, causar uma mudança de paradigma nas pessoas. Mudança de paradigma tão grande que foi tão forte no apóstolo Paulo, que de Saulo passou a Paulo, né? A partir do momento em que ele percebeu na sua consciência quais eram efetivamente os ensinamentos de Jesus. E de perseguidor de cristãos, ele passou então a ser um cristão apoiador. Talvez, né, dizem alguns, o maior até de todos eles. Então a gente começa a perceber que realmente os ensinamentos de Jesus não fazem jus a essa visão fanática, ou essa visão de colocar Jesus num pedestal, ou de colocar Jesus nas figuras, ficar elogiando como se fosse um popstar. Não é este sentido, com certeza, que esse espírito riquíssimo quis para nós, né? Como se fosse um rei que todo mundo aplaudisse. Ele simplesmente veio na sua humildade e, ao mesmo tempo, com a superioridade que lhe é peculiar, de espírito, nos dizer, gente,
eu já passei por isso. Esse é o caminho. É por aqui que vocês têm que seguir. E é nesse sentido que a gente precisa entender a sua filosofia para que possamos aplicar na nossa vida, como já coloquei antes. Jesus enfrentou, então, uma sociedade difícil, sendo inúmeras vezes provocado, testado, confrontado inúmeras vezes com aqueles que vinham segundo as intenções, nas suas perguntas, e mesmo assim continuava íntegro, sem ira, sem medo, não se detinha nos seus propósitos, que eram de passar esses ensinamentos para a humanidade. Então Jesus nos ensina também a esse desafio, porque nós somos ainda muito apegados a esse mundo físico. Porém, quando a dor nos visita, é que às vezes a gente vai buscar esses caminhos. Bem ditador, né? De certa forma. É um meio da própria natureza fazer com que a gente evolua. Né? Faz parte da lei de ação e reação. E nós vivemos nessa luta constante. Passamos a experimentar a paz, que passamos a querer de forma duradoura. Às vezes nós experimentamos esses momentos, né, de paz. E a espiritualidade nos dá essa folga, vamos dizer assim, para a gente perceber, olha, está vendo como pensar dessa forma faz melhor para você? Olha, está vendo como perdoar é muito melhor, você vai se sentir muito mais aliviado. Olha, está vendo como se você não se irritar tanto com as pessoas, você vai viver uma vida muito mais feliz? Aí nos dá aquela folga, né? Aquelas energias positivas, a espiritualidade vem com a gente e nos mostra realmente esse caminho. Volta e meia, a gente entra de novo nas provas, né? Para ver se a gente realmente aprendeu esses ensinamentos. E passamos a querer isso de uma forma duradoura, lutando conosco mesmos. E a chave disso é justamente a desarmonia que é causada por nós mesmos. Quando nós começamos a compreender que nós temos o controle. Não é a vida que nos controla, não são os acontecimentos ou os outros que fazem com que a gente fique irritado, que fazem com que a gente fique deprimido. Somos nós pela maneira com que a gente interpreta essas coisas da vida. E isso é uma notícia boa. De certa forma, traz a responsabilidade para dentro de nós. Mas, de outra, nos coloca no comando da situação. Não somos mais marionetes, sujeitos ao que acontece ao nosso redor. Nós é que somos os comandantes disso e a gente pode mudar. Se nós nos modificarmos, efetivamente, nós teremos paz. Jesus também nos falou do seu jugo suave e do fardo leve. A maneira com que Jesus interpretava as coisas, a maneira com que Ele nos ensinou para que a gente possa também absorver esses acontecimentos do mundo, as imperfeições desse mundo, as imperfeições das outras pessoas, as nossas imperfeições, é justamente esse jugo. Né? Jugo, na época ele usou isso como uma canga, né, que se põe em bois, né, para que o boi possa seguir parelho no seu carro. Né? Então ele usou também esse símbolo para todos nós, dizendo que o seu jugo é suave. Aquilo que a gente coloca como pensamento dele, em nós, se nós incorporarmos esse pensamento, nós vamos ter uma vida muito mais suave para todos nós. Com muito menos tribulações, com muito menos preocupações, com muito menos irritações, com muito menos emoções negativas que tanto nos desestabilizam no nosso dia a dia. E nos disse também que o seu fardo é leve. Bom, estamos aqui carregando, de certa forma, um fardo ainda. Né? Mas quando a gente adapta a nossa vida ao pensamento de Jesus, tudo fica mais leve de carregar. Até uma pessoa meio complicada do nosso lado, quando a gente adota o pensamento de Jesus, fica mais fácil de conviver, por exemplo. Né? Então, tudo fica mais fácil quando a gente adota a visão de Jesus. É isso que ele quis dizer, com um jugo suave, que é a maneira tranquila e suave de enxergar a vida, e o fardo leve. Fica muito mais fácil de carregar, muito mais fácil de passarmos por essa experiência que nós estamos passando aqui agora, adotando esses ensinamentos de Jesus. E na evolução, quando já tivermos evoluído, quando já começamos a aprender a lidar com essas questões, a vida nos dá um período de bem-estar, com breves períodos de dores. Já no começo do processo evolutivo, a vida
é uma vida com mais dores, com breves espaços de bem-estar. E à medida que a gente vai aprendendo, então a gente vai transformando esses períodos. Em vez de termos períodos mais conturbados, a gente vai aprendendo a lidar com a situação, vai aplicando esses conhecimentos de Jesus na nossa vida, e a gente vai tendo mais períodos bons na nossa vida. E alguns períodos ainda conturbados. Certo? Então, no começo é o contrário, né? A gente tem mais período conturbado, e a espiritualidade nos dá aquela energia positiva, né, para que a gente possa, então, sentir um pouco mais como é esses entendimentos. E assim nós vamos evoluindo. Porém, a nossa luta no nosso dia a dia é uma luta que muitas vezes a gente fica anestesiado. A gente passa nesse nível inferior de consciência, a gente passa a ser influenciado por muitas energias, por muitos pensamentos negativos. Ficamos presos muitas vezes ao imediatismo, porque a gente ainda é uma sociedade que quer tudo no imediato. Quer ver essa questão do computador? Isso é bem claro que a gente percebeu o imediatismo nas pessoas, né? Você clica lá, ele demora 10, 15 segundos para abrir uma tela, a gente já fica irritado, né? Eu falo isso porque eu trabalho nessa área e desenvolvo sistemas. E a gente às vezes lida com os usuários, né? E eles ficam lá, estão querendo que a coisa seja ligeira, mas não dá, né? Não tem como. A forma com que as coisas foram configuradas, você tem que esperar um pouco. Mas aí vai falar para as pessoas, aproveita o tempo para respirar um pouco, né? Para dar uma aliviada, para olhar para a parede, para olhar para o vizinho, para olhar para uma natureza, para perceber quem está do seu lado, né? Em vez de ficar focado, muitas vezes, só querendo resolver as questões do computador ou do celular, por exemplo, quando ele demora um pouquinho mais. Nós somos muito imediatistas. A gente quer as coisas automáticas, até porque a própria informática nos dá essa questão, né? Quer uma informação, você pega o celular, já vai lá, resolve as questões, já tem a informação, né? Então, nós viramos imediatistas e esquecemos um pouco de respirar, esquecemos um pouco de contemplar o que existe ao nosso redor. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Contemplar, realmente, que é parar e observar aquilo que está ao nosso redor. Nós vivemos muito esse imediatismo e esquecemos de viver um pouco mais com o coração o nosso momento presente. E ficamos, às vezes, focados nessas questões da vida, né? Vegetativas, de comer, dormir, gozar a vida, reproduzir, comprar, especialmente a compra, no consumismo. A humanidade vive nessa situação. Essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, justamente é para tentar fazer com que todos nós, inclusive eu, que também me vejo nessa situação várias vezes durante o dia, embora a gente briga com isso, né? Tenta, às vezes, dar uma respirada, mas quando a gente vê já está 1 hora, 2 horas ali tentando fazer alguma coisa sem olhar, é muito bom a gente refletir isso, parar, para ver que realmente a gente pode ter uma vida muito melhor se a gente começar a fazer essas questões, né? E Jesus também nos falou sobre isso, sobre essas questões, né? A cada dia basta o seu mal. Não nos preocupemos com o dia de amanhã. Vejam que ensinamentos simples, porém extremamente profundos, que dizem respeito a todos nós ainda hoje em dia, né? E a gente consegue identificar isso como solução para muitos problemas da humanidade hoje em dia. Mas, nesse processo evolutivo, e tudo isso que eu estou falando para vocês está no livro Jesus e Atualidade, né? Não estou inventando coisas aqui. À medida que a gente decide avançar, e às vezes tem isso, né? Quando a gente começa a entrar em contato com o Espiritismo, a gente está, então eu quero melhorar. Agora eu entendi que eu tenho que perdoar, então pronto, daqui para frente, tudo o que me acontecer, eu vou perdoar. É assim que acontece? Não, né? Com certeza não. É um sentimento que a gente ainda tem dentro da gente. As coisas acontecem e a gente ainda vem com aquele sentimento. A gente precisa lutar com isso. E é uma luta, é uma batalha que a gente tem. Mas à medida do tempo passa e a gente começa a adotar isso na nossa vida, surgem também, nesse contexto, as nossas heranças passadas, formando que como uma conspiração geral para que a gente continue naquele mesmo nível. E quem não percebeu isso ainda, né? Vou tentar mudar.
os nossos próprios sentimentos nos traem, né? Parece que aí a coisa vem pior ainda, né? É aquela história de Jesus, quando falou, quando a gente de casa estiver limpa e arrumada, aí entram mais 7 espíritos e vão... Porque faz parte do nosso mundo, né? Faz parte das nossas etapas de experiência. Então, quando a gente adquire conhecimento e quando a gente decide, a gente vai enfrentar, sim, as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Mas isso faz parte de todo o nosso processo. É isso que Jesus nos coloca, não desistir jamais. Não desistir do bem, não desistir do amor a si, do amor ao próximo, porque esse a gente tem certeza que é o melhor caminho para todos nós, mesmo com as dificuldades que a gente enfrente. Mas Joana nos coloca também que, a partir desse momento em que a gente começa essa briga conosco mesmo, com esses sentimentos, com a tentativa de nos manter nesse estado de vibração mais baixo, inferior, quando a gente tenta subir um pouco, vai chegar um momento, sim, de saturação. Vai chegar um momento em que a gente vai dizer, não, chega, agora realmente eu não quero mais viver esse tipo de pensamento, eu não quero mais viver esse tipo de vida, não quero mais fazer esse tipo de ato na minha vida, porque a gente se conscientiza dessa questão. E aí passamos de um estado de tédio que nos mostra a necessidade de aquisição de outros valores. Esse tédio vai nos mostrar que a gente realmente pode alcançar níveis mais altos dentro da questão espiritual. Que nós não estamos sujeitos a tudo isso, mas temos que passar, sim, por essas provas, todos nós, para que a gente possa se fortalecer nesse sentido. Enquanto nós estamos aqui encarnados, nós estamos nos fortalecendo nessas questões. Estamos o tempo todo sendo bombardeados. Não há quem tenha uma vida tranquila, livre, sem nenhum pensamento que venha causar desestabilidade, especialmente nessa época que nós estamos vivendo. Mas a grande questão é isso, nos reforçarmos em relação a esses pensamentos. Aí nós vamos adquirindo mais estrutura espiritual, vamos estar reforçando a nossa condição psicológica e vamos cada vez mais galgando níveis mais altos e enfrentando melhor esses problemas na nossa vida, no nosso dia a dia. Sabemos, é claro, que não dá para estar no topo nessa única encarnação. Então, nessa a gente precisa fazer o melhor possível que a gente puder, aproveitando esses momentos, aproveitando os conhecimentos que nós temos aqui dentro do Espiritismo, para aplicá-los isso na nossa vida, no nosso dia a dia, e sairmos daqui melhor do que quando entramos, né, no processo de reencarnação. E a Joana nos diz que o psiquismo divino que reside em nós também nos impulsiona para frente e para o alto. Ou seja, se nós temos ao mesmo tempo forças negativas que buscam nos manter embaixo, nós também temos forças positivas que estão tentando nos impulsionar para cima. E a gente precisa aproveitar cada vez mais a carona nessas forças que a gente puder equalizar dentro dos nossos pensamentos e buscar usar elas para que a gente possa realmente galgar níveis maiores. Nos esforçamos, então, para a aquisição desses valores ainda mais altos, nessa busca que nós temos todos pela perfeição. Tudo na vida são desafios às resistências. Pensamentos, sentimentos e energias testam essas nossas resistências o tempo inteiro, como a gente já comentou. E Jesus também foi um exemplo de coragem. Como já vimos, a vida toda dele foi desafio, e ele precisou de muita coragem para enfrentar esses desafios. Coragem essa que nós também precisamos, em especial para enfrentarmos a nós mesmos. O Evangelho todo de Jesus é um exemplo de como a gente deve agir corretamente. E quanto mais a gente age corretamente, menos dívidas nós vamos tendo conosco mesmos. Porque o grande Deus está dentro de nós e Ele percebe tudo aquilo que fica. Nós mesmos. Por isso que Jesus falou também que nós somos deuses. Porque tudo aquilo que a gente fez, mesmo no passado, aquilo que a gente não está lembrando hoje, por uma questão até de benfeitoria da humanidade, né? Para que a gente não se lembrasse, a gente ia ter problemas com essas questões. Obviamente, uma hora nós vamos estar evoluídos o suficiente para lembrar de tudo, e aí a gente vai lembrar de tudo aquilo que a gente fez negativamente, porém, nós vamos sabendo lidar com essas situações. Por isso que, nesse sentido, as informações vêm conforme a gente precisa, né? São necessárias. Jesus nunca foi
conivente com o crime, disfarçado de legalidade, nunca foi conivente com a arrogância, mascarada pela humildade, nunca foi conivente com a injustiça, apoiada pelos poderosos, nunca foi conivente com a hipocrisia, disfarçada de honestidade. Nunca foi conivente com a discriminação de pessoas sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Jesus nos deu o exemplo do samaritano, que ajudou aquele que estava caído na beira do caminho, enquanto o sacerdote, que é quem tinha mais conhecimento, passou sem dar a mínima ajuda. Mostrando que o que importa não é que corrente religiosa você faça, que filosofia você exerça, é quem realmente você é, ou que título você tenha. Quem realmente você é. Essa é a questão que nós todos temos que parar e olhar para nós. Quem realmente nós somos. Buscar esse autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, nós vamos ter mais segurança, então, para saber que eu sou assim, assim, nesses pontos. Então, eu preciso tomar cuidado em lidar com essas situações. Preciso aprender um pouco mais sobre isso. E assim, em outros pontos que a gente já tem um pouco mais desenvolvidos. No caso da mulher adúltera, também Jesus deu um exemplo fantástico, né? Porque ele livrou ela e levou os seus acusadores, aqueles que iam apedrejar a mulher adúltera, a libertarem as suas consciências. Porque o que eles estavam apedrejando ali era o que estava dentro deles mesmos. Era a impureza que eles estavam dentro, que eles tinham dentro deles mesmos. Porque todos eles ali tinham suas impurezas. Tanto que no final ele disse, né, que atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. E ninguém atirou. Porque ele fez com que as pessoas refletissem dentro. Não olhassem só para fora, não julgassem somente os outros, começassem a julgar a si mesmos pelos seus atos. E aí, a gente começa realmente a mudar de posição, quando a gente começa a olhar para nós mesmos. E percebemos que, nesse sentido, nós somos a pessoa mais importante do mundo. É a pessoa que nós mais temos que dar atenção, é a nós mesmos, nesse sentido. De buscar, olhar para nós, e buscar fazer a autorreflexão, e buscar fazer as mudanças, porque muitas vezes nós somos preocupados com a mudança do outro e esquecemos a nossa própria mudança. Enquanto cada um de nós buscarmos querer mudar os outros, nós vamos estar preocupados com os outros, ninguém muda a si mesmo. Então, quando a gente passar, voltar a olhar para dentro de si mesmo e buscar se mudar, aí sim nós vamos mudar toda a sociedade. Vivia com os humildes e esquecidos, conviveu com pessoas ditas de má vida, afirmando que na realidade são os doentes que precisam de médico. Jesus tinha uma palavra suave ante os sofredores, porém contundente e viril perante os perversos, perante os bajuladores, sem temê-los. Jesus não tinha medo deles. Não receava morrer, porque conhecia a vida eterna, sabia da sua situação. Não negociou favores, era humilde, porém não era subserviente. Temos que fazer uma distinção, né, entre essas questões. Era afável, mas não era piegas. Era amigo, mas não era conivente. Outra situação também que às vezes nós nos deparamos, né? Como ser amigo de alguém, né, porém não ser conivente com os seus erros. E isso a gente vive dentro do núcleo familiar, vive com filhos, vive no ambiente de trabalho. Todas essas questões que às vezes nos fazem pensar. Então, o exemplo de Jesus realmente é um grande exemplo para todos nós, para que a gente possa estudar essa sua vida, estudar os seus ensinamentos e buscar aplicá-los em todos nós, né? Jesus viveu e agiu sem ficar arrumando desculpas para as coisas, sem subterfúgios, sem mentiras, mantendo um só comportamento, o da fidelidade a Deus, o que ele chamava de pai, o paizinho, que tratava desta forma porque sabe que existe esse amor acima de todos nós. Sabe que existe esses espíritos mais elevados, espíritos superiores, a energia superior do universo, que sempre está impregnada em nós, basta que a gente saiba colocar a nossa bússola apontando para essas energias.
Por isso temos que estudar e reflexionar bastante a respeito da vida dele, dos seus ensinamentos. Para quem está passando por tribulações nesse momento, passando por necessidades, passando por questões que fazem sofrer, a gente tem que parar e pensar, como é que Jesus agiria nesse momento? Como ele se sentiria? O que ele faria? A partir dessas reflexões, a gente começa a mudar o nosso interior. E começa a mudar a percepção das coisas que nos estão acontecendo, por piores que elas sejam, e a gente começa a encontrar o caminho para a solução dos problemas que nós estamos vivendo. Por isso precisamos realmente fazer essa autoanálise, romper com as amarras que nos prendem ao medo, nos prendem à insegurança, que nos causam instabilidade e sofrimento. Conhecer os próprios limites. Se tivermos angústia sobre alguma questão, questionar. Por que estou sentindo essa angústia? Por que estou sentindo essa emoção que me faz tão negativa? A partir do momento em que a gente questiona, a gente se coloca como, a gente se divide e se coloca como um observador do objeto. E quando a gente se coloca como observador, aí a gente começa a ter mais ideias sobre como lidar com essa situação, ou de como resolver até o problema. Enquanto a gente está mergulhado nessa mesma situação, a gente acaba não encontrando esses caminhos. E aí a gente vem através da reflexão, através da oração, através da meditação. Joana nos comenta muito sobre a questão da meditação, quanto é importante parar, meditar, refletir sobre nós, sobre a vida, o que nós estamos fazendo, quais são as nossas reações. Isso é importante para que a gente possa ir identificando. E normalmente a gente foge um pouco dessas questões e vai vivendo a nossa vida no nosso dia a dia, repetidamente, tendo aquele cotidiano repetido, sem parar para fazer essas reflexões. Então, fazer isso diariamente, se possível, é um bom remédio para que a gente possa curar os nossos males. Buscando sempre essa postura ética, reta, porque é muitas vezes pela falta dessa postura que a gente enfrenta os nossos problemas. Buscar os nossos deveres com a própria consciência, né? O que eu devo fazer? Muitas vezes não é o que eu quero, ou o que eu tenho vontade, ou que vem uns pensamentos na nossa mente. Vem um sentimento, que vontade de fazer tal coisa. A gente espera, mas eu devo fazer isso ou não? Aí é que entra a dualidade das coisas, né? A gente começa a entender e a avaliar em si mesmo. Em vez de nós sermos escravos desses pensamentos que vêm, escravos desses sentimentos que muitas vezes não são somente nossos, porque também são nossos, mas não são somente nossos, são incentivados por espíritos que estão ao nosso lado, e a gente cai e vira escravo desses sentimentos, dessas posturas, dessas palavras e tudo mais que a gente encontra na nossa vida. Não precisamos ser escravos, nós temos que ter o controle dessa situação. Esse é o caminho que a Joana nos coloca, né? Esse autocontrole sobre a situação, que aí a gente vai aprendendo a lidar com essas questões. Joana então nos diz que o homem de coragem espera, confia, age e age no momento certo. Não reage, age, o que é diferente, né? Muitas vezes nós estamos acostumados a reagir às coisas. Vem algo, um acontecimento, a gente reage automaticamente, né? Reage com palavrão, reage com, às vezes, vias de fato, enfim, porque a gente está também preso a essas situações que são ainda inerentes a todos nós, que fazem parte do nosso sistema intelectual, de todo o nosso cérebro, né? O cérebro reptiliano é responsável por essas reações que nós temos. Porém, nós temos todo um lobo frontal que já evoluímos para esse processo. E precisamos usar mais a inteligência e menos esses instintos que muitas vezes nós somos sujeitos e escravos desses próprios instintos. Aí está o nosso grande ponto, né? Buscarmos sairmos dessa escravidão,
de nós mesmos. Então o homem espera, de coragem espera, confia, age no momento certo, enquanto que o homem temerário, ele é precipitado, ele é impiedoso, ele é irresponsável. Então quem tem coragem acaba agindo da forma correta. E aquele temerário, tem medo, é precipitado, impiedoso muitas vezes, porque parece então que ele está tendo uma coragem acima de todo mundo, e na realidade não é. Aquilo tudo são reações contra o medo que ele está sentindo. Quando a gente começa a entender esses conceitos, a gente começa a entender a forma com que a gente começa a agir, né? Então, Jesus nos deixou efetivamente esse grande exemplo. Era um ser de muita coragem, e de degrau em degrau, todos nós vamos compreendendo essas situações, vamos progredindo, muitas vezes caindo, levantando, avaliando, começando de novo, caindo de novo, levantando, avaliando, e assim a gente vai aprendendo ao longo das nossas encarnações. Vamos nos modificando e vamos seguindo em frente, praticando sempre os ensinamentos do Mestre, tendo como ele como baliza em nossas vidas. E atraídos pelo amor, e destinados ao amor, amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo, nós vamos avançando até triunfarmos. Muito obrigado pela presença de vocês hoje, por estarem aqui, nos permitindo essa oportunidade de fazer essas reflexões que tanto nos servem também. Agradeço a todos, temos uma boa noite e desejo os votos, mais uma vez, de muita paz no coração de cada um de vocês. Boa noite. Este é o Coral Espírita Luz em Canto, que foi criado com o objetivo de usar a música e o canto de forma especial para divulgar a mensagem espírita cristã. Vivemos num mundo cercado de coisas lindas, mas com muita frequência nossos olhos não estão treinados para enxergar isso. Quando perdemos a chance de apreciar essas belezas que nos cercam, perdemos também a chance de agradecer por isso. O que é belo para vocês? O que é belo para nós? Belo.
O amor tem sido grandemente injustiçado. Tem sido confundido com paixão, com posse, com apego, com troca, com barganha. O amor tem sido muito incompreendido. Mas algum dia nós vamos compreender que amar não é receber, que amar é doar. E só neste dia nós poderemos realmente dizer: ah, como é bom amar. Pra qualquer coisa, o amor a gente pode contar. Amor de pai para filho, amor de dois amigos, amor pro seu bichinho, todo amor requer carinho. Como é bom amar, saber que pode confiar, e que pra qualquer coisa, o amor a gente pode contar. Amor de pai para filho, amor de dois amigos, amor pro seu bichinho, todo amor requer carinho. Como é bom amar, saber que pode confiar, e que pra qualquer coisa, com amor a gente pode contar. Com amor a gente pode contar, com amor a gente pode contar. Esse trabalho, como vocês devem estar reparando, é algo muito singelo, muito simples, mas feito com imenso carinho. E eu gostaria de, antes de cantarmos nossa última canção, deixar o convite para que todos vocês venham cantar conosco. Aceitamos cantores com idade mínima de 7 anos. E não é preciso ter experiência em canto coral. Aliás, eu acho que aqui ninguém cantava antes. E o nosso objetivo é justamente possibilitar aqueles que nunca cantaram agora poderem fazer isso, já que a música e o canto é algo extremamente terapêutico. E, como já foi mencionado antes, o nosso objetivo maior é usar o canto para divulgar a mensagem espírita cristã. Bem, somos espíritos em processo evolutivo, encaminhada evolutiva. A Terra conta conosco. A Terra precisa de cada um de nós para a construção de um mundo melhor. Um mundo que já existe, com certeza, no imaginário, nos sonhos de cada um de nós. E este mundo melhor, um dia vai se tornar realidade, porque algum dia todos nós seremos anjos. Diferente e tirar a força